Sejam bem-vindos a mais um episódio da sessão de jogos do Black Rain Nankin. Mantendo a tradição de games quase desconhecidos, regado a algum absurdo, trago Kamikushiki Mura Monogatari, ou a história da vila Kamikushiki, para o computador PC-98 da NEC. Um gerenciador debochado de uma vila pertencente à seita Aum Shinrikyo, a mesma que cometeu ataques terroristas domésticos no Japão, onde o mais notável foi a dispersão de Gaisarin no metrô de Tóquio, em 20 de março de 1995, episódio no qual gerou milhares de vítimas. O jogo saiu poucos meses depois da tragédia, mais precisamente em 29 de junho. Antes de começar, caso curta o vídeo, dê like, siga o Black Rain, comente e divulgue para amigos. Isso ajudará em muito o crescimento do canal. Chega de delongas e vamos logo para este joguinho psicótico. Dos anos 80 para os 90 no Japão, fazer jogos independentes rumava quase à ilegalidade. Se você fosse ter um game publicado pela Nintendo, Sega ou NEC, você pagaria um grande montante pela licença, a confecção das mídias feitas pelas tais companhias e, claro, passar no crivo de qualidade e censura. Por essa questão, muitos desenvolvedores independentes programavam coisas rudimentares dos computadores domésticos que passaram a baratear no final dos anos 80 em diante. Um dos computadores mais popularescos e com legiões de entusiastas até os dias de hoje é o NEC 9801, conhecido principalmente pelos jogos independentes ou doujins, um sinônimo quase para a produção pornográfica amadora. De fato, os jogos indies, na sua maioria, consistiam em softwares caseiros pornôs, muitas vezes com personagens de marcas populares. Os jogos geralmente eram vendidos em feiras citando a Comic Cat, uma das maiores feiras mundiais de produtos independentes, ou ainda revistas de informática beirando a pirataria que predominaram o mercado nipônico nos anos 90. Uma fatia quase microscópica desse nicho autônomo destinava-se a explorar fotos e vídeos chocantes, estilo as coletâneas Faces da Morte ou seu antecessor Mondokane, temas tabus ou sátiras de humor negro, caso do jogo em análise. Kamikushiki Mura Monogatari dava uma chupinhada nos jogos de gerenciamento da Koei, estilo Nobunaga's Ambition e Romance of Three Kingdoms. Botava o jogador na incumbência de angariar dinheiro, seguidores e livrar-se dos escândalos criminosos da seita Aum Shinrikyo, liderada na época pelo auto-intitulado profeta Shoko Asahara. Os eventos do jogo cobrem o período do ápice criminoso da organização, de 1 de outubro de 89, mês que membros matam um advogado e sua família, à tragédia do Gaisarin no final de março de 95. Havia uma interface com a tal vila Kamikushiki na província de Yamanashi, próxima do Monte Fuji. No passado, sede religiosa e até criminosa da Aum, em paralelo a um menu com atividades de angariar seguidores, atividades missionárias, acumular dinheiro e fazer os supostos tratamentos espirituais. Nessa mesma coluna de controle, havia também avatares de Shoko Asahara, seus principais pupilos e filhos dos seus relacionamentos poligâmicos, dizendo coisas-chave conforme o progresso da jogatina, ou ainda legendas impessoais sobre os eventos da entidade religiosa. A estética de Kamikushiki era uma colcha de retalhos composta pelas propagandas religiosas da Aum, registro das orações entre charges e material midiático japonês da época. A trilha sonora basicamente reproduzia músicas religiosas perturbadoras e até alienantes do grupo. Sonji, 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 Asahara sonji, 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 Asahara sonji. Mantras para a lavagem cerebral entre as pregações de Shoko Asahara na sua rádio particular sobre o fim dos tempos, também mencionada conforme você joga. O jogo continha múltiplos finais. O ruim pregava o apocalipse nuclear professado por Shoko nos seus anos finais da Ordem,
enquanto o outro era otimista, com seu líder extasiado com o sucesso da Shinrikyo, usando para isso montagens do seu anime Chouetsu Sekai e um logo 3D da seita que futuramente se tornaria a Aleph. O game foi desenvolvido pela dupla Takeshi Kanai e Kouichi Kanazawa. Este último chegou a trabalhar posteriormente na Konami. Kamikushiki saiu sob o nome da desenvolvedora Hapsoft, ligada a jogos pornôs. De chacota, os dois botam uma distribuidora faz de conta chamada A1 Soft. Por este detalhe, os poucos que consumiram o jogo pensaram em levar uma interpretação anos mais tarde que era um game propagandístico do grupo A1 Shinrikyo, sem se darem conta que parte do conteúdo envolvia charges e trechos jornalísticos opositores à seita. Por incrível que pareça, este não foi o primeiro jogo independente satírico a ter Shoko Asahara de protagonista. Kaoru Kurosawa, o mesmo criador de Hong Kong 97, teria feito um jogo de debate político chamado Shinri no Tatakai para o PC 88, lançado em 1990. Nele, Shoko precisava vencer seus concorrentes eleitorais, inclusive de outras denominações religiosas, quando este visou cadeiras no parlamento japonês na virada da década, bem quando oficializou a Shinrikyo como religião. Infelizmente não achei muitos registros desse jogo. Kaoru simplesmente apanhou um material panfleteado nas estações, por ironia, pela seita nos seus tempos de colegial, e usou isso para construir o seu jogo ácido. Por essa mesma razão, muitos acharam que ele era envolvido com a Hapsoft ou desenvolvimento direto com Kamikushiki Monogatari. Sua única conexão é pelo jogo e Kaoru estarem ligados à polêmica revista Game Urara. O jogo foi comercializado na 4ª edição das 5 existentes, além de também ser vendido na tal Comic Cat que eu comentei antes. A Game Urara não só tinha artigos, como um catálogo de produtos fora da lei, e ensinava até piratear videogames. Não preciso dizer que isso logo matou a revista. Kaoru apenas escrevia artigos e fazia alguns bicos dentro dessa revista. Em parte ele era amigo também da dupla. Falando em Kaoru Kurosawa, ele está longe de ser um mero programador fajuto de Hong Kong 97. Sua vida é bem mais insólita que seus jogos baratos rudes. Basicamente ele viveu no submundo asiático, por isso já estou preparando material sobre ele, fiquem atentos, hein? E no momento você deve estar cheio de dúvidas. De quem diabos é Shoko Asahara? O que seria a tal ordem A1 Shinrikyo? Ou ainda, por que um grupo religioso pseudo-budista teria envenenado milhares de pessoas no metrô, ainda mais num país pacífico como o Japão? Bem, eu vou tentar frisar um pouco a origem de Shoko Asahara e sua denominação religiosa A1 Shinrikyo. Na verdade eu vou fazer um dossiê logo, para você não perder tempo procurando por aí. Até porque eu tenho certeza que você não vai procurar esse jogo para baixar ou tentar emular por aí, porque não é dos mais fáceis não, hein? Bom, o nome original de batismo do líder da tal ordem era Chizu Matsumoto. Ele nasceu em 55, na província de Kumamoto. Chizu era um dos vários filhos de uma família pobre que sobrevivia fazendo tatames. Ele ainda sofria de um glaucoma congênito, responsável por deixá-lo cego de um olho e bastante limitado do outro, quase uns 30% da visão. Ele passa a estudar numa escola destinada a deficientes visuais, mostra-se muito dedicado ao aprendizado. Como já dizia o ditado, em terra de cego quem tem um olho é rei, Chizu não apenas valia-se da sua pequena vantagem, mas também do seu nível faixa preta em judô para extorquir colegas e ameaçá-los. Naquela mesma época, ele manifestava delírios de grandeza. Durante a juventude, prefere aprender medicina alternativa chinesa e acupuntura, profissões costumeiras para cegos no Japão. Também torna-se interessado na ideologia maoísta. Ele tenta cursar direito na faculdade de Tóquio, mas não consegue ser admitido. Lá para 78 ele se casa e cria uma farmácia alternativa.
Paralelamente, estuda astrologia chinesa, budismo, yoga e crenças ocidentais. Em 82, seu estabelecimento é apreendido pela polícia por venda de falsos produtos medicinais, entre outras drogas que ele não tinha licença. Shoko foi multado em 200 mil ienes e perde seu negócio. Um pouco antes, Asahara, na busca do limiar espiritual, se junta à Ordem Agonshu em 81, uma das denominadas novas religiões pelo governo local. O cunho era dado a qualquer nova crença desde a restauração Meiji, mais especificamente após a dominação americana. A Agonshu ganhou muita atenção nos anos 80. Ele, mesmo passando privações com sua família, arrisca o plano mais ousado da entidade: dar ofertas por 1000 dias em busca da iluminação. Após não alcançar suas expectativas de revelação, ele cria um centro de yoga e meditação no seu humilde apartamento de 1 quarto, moradia compartilhada com sua mulher e 2 filhas. Nesse começo dos anos 80, Chizu começa a ter seus primeiros seguidores e cria um grupo chamado Aum no Kai, renomeado em 84 para Aum Shinsen no Kai. Ainda que começasse a ter acólitos, seus problemas financeiros se agravavam devido a inicialmente recusar bens materiais por não ter conseguido alcançar o Nirvana, segundo seu pensamento religioso. Em 87, ele retorna de uma peregrinação até a Índia. Chizu diz ter alcançado finalmente a iluminação e passa a aceitar ofertas financeiras. Cria sua seita definitiva, Aum Shinrikyo, algo como verdade absoluta, e muda seu nome finalmente para Shoko Asahara. A partir daqui, ele não mede esforços para alcançar o maior grupo de pessoas, comprando espaços na televisão, propaganda em impressos, fazia demonstrações de seus supostos poderes sobrenaturais em programas de auditório e batia papo com celebridades, tipo Takeshi Kitano ou Beat Takeshi. Chegava ao cúmulo de apregoar poderes de levitação. O máximo que ele fazia era abanar as pernas quando ficava na posição de lótus, dando os pulinhos vexatórios. Ele também infiltrava seguidores em profissões banais, como mascates, funcionários de restaurante e estudantes, para atingir os níveis mais humildes da sociedade. Inclusive, ele produzia mangás e animes tentando atingir otakus, um grupo bem excluído na sociedade japonesa. Shoko e adeptos podiam viver sem muita opulência, porém um império começou a emergir. O culto continha milhares de religiosos, terras e instalações por todo o Japão, e seu nome estava sob os holofotes. Asahara dizia que desejava restaurar as crenças originais do Japão, ainda que misturasse yoga, tantrismo e crenças ocidentais, tipo as profecias de Nostradamus e o próprio cristianismo, mais especificamente o Apocalipse da Bíblia. Shoko dizia portar todo o sofrimento da humanidade, e somente ele e os membros do alto escalão da Aum poderiam salvar as pessoas da condenação eterna. Shoko dizia que para realizar o expurgo da alma, o seguidor passava a viver numa das vilas submetida a doutrinas cientológicas extremas, tanto de cunho físico quanto mental. Umas incluíam ficar numa instalação subterrânea por dias. Era comum também nas cerimônias haver consumo de drogas e até sessões de choque em membros descontentes, infligindo em danos equivalentes à lobotomia. Se você tivesse dinheiro de sobra, poderia ser abençoado diretamente por Shoko, pagando uma quantia de milhares de dólares. Também havia a opção de comprar mechas de cabelo para fazer chá, beber a água da sua banheira ou ainda consumir um pouco do seu sangue. E muitos reclamam das streamers de League of Legends. Apesar do patamar alcançado, a Aum Shinrikyo sofria 2 grandes entraves na virada dos anos 80. Ser considerada uma religião oficial pelo governo japonês, isso permitiria isenções fiscais, entre outros privilégios legais. O problema é que Shoko tinha a ficha criminal advinda daquela sua farmácia. O outro problema foi a intromissão do advogado Tsutsumi Sakamoto, especializado em derrubar grupos picaretas. Ele defendia antigos seguidores que perderam bens
ou eram forçados a ficar nas organizações. Ele teve êxito quebrando os televangelistas coreanos da Sunmyung-moon no Japão. Agora Sakamoto fez um grupo para combater a Aum Shinrikyo, revelando as suas atividades extorsivas, preparando ações que poderiam levar o grupo à bancarrota. Sakamoto conseguiu forçar Shoko a fazer um exame de sangue para provar se ele tinha ou não propriedades sobrenaturais, como dizia. Sakamoto revelaria a fraude de Shoko num programa da TBS. A seita soube de antemão e decidiu dar cabo do advogado, além de pressionar a emissora a desistir de apresentar o videotape comprometedor. Em 4 de novembro de 89, os cultistas aguardam na estação de Yokohama à noite a volta de Sakamoto do trabalho. Porém, percebem que ele tinha passado o dia em casa, devido a um feriado que ocorreu. Eles invadem seu apartamento, cuja porta estava destrancada, espancam o casal, especialmente Sakamoto com um martelo. A esposa e filhos são mortos por seringas contendo cloreto de potássio, enquanto Sakamoto é enforcado ao reagir. Os corpos das famílias são desmembrados, postos em latões dispersos por 3 localidades diferentes, dentes triturados para atrapalhar o reconhecimento, enquanto os instrumentos da matança foram atirados no oceano. Ainda nessa época, outros problemas ocorreram. O primeiro foi um dos seguidores que, sob intenso programa de purificação da alma, acaba morrendo por ficar tempo demais numa banheira aos 50 graus. O corpo do cultista é jogado num incinerador, o que desencadeia numa outra vítima. Shuji Taguchi, de 21 anos, assustado com o caso, tenta fugir, mas é assassinado por um dos membros capangas do culto. Nesse período havia tipo um esquadrão da morte, e entre os principais matadores haviam Kyohide Hayakawa, um bacharel de Kobe, membro desde 86, Hideo Murai, universitário de alto nível, e que foi esfaqueado postumamente pela família Yamaguchi da Yakuza frente a jornalistas, depois dos incidentes do Gaisarin. Satoru Hashimoto, expert em karatê, ele era uma espécie de disciplina que agredia pessoas que tentavam fugir do culto. Tomomasa Nakagawa, um anestesista, e Tomomitsu Nimi, conhecido como a máquina de matar do grupo. Ele era o que orquestrava os planos mais cruéis. E o desertor Kazuaki Okazaki, que além de roubar milhões da ordem, ainda chantageava o grupo religioso para não revelar à polícia os terríveis crimes que eles cometiam. Ele ainda tentou negociar, sendo uma espécie de delator, mas também acaba no corredor da morte. Em 90, eles são finalmente considerados um grupo religioso. Os políticos japoneses faziam um joguete de toma lá da cá, e a ação de aprovar religiões permitia a base de futuros votantes. Shoko também queria representatividade política, tipo a Algonshu, então financia sua mal-sucedida campanha para integrar nomes da Aum no parlamento. Sua desilusão política e o gradativo descontentamento dos seguidores lhe deixaram depressivo e paranoico. Shoko Asahara intensifica seus sermões sobre o fim dos tempos, mistura conspiracionismo sobre maçons, judeus, holandeses, a família real britânica e que os Estados Unidos em 97 causariam um holocausto nuclear no planeta, contaminando a vida na Terra. Somente a Aum teria recursos para sobreviver e repovoar a superfície terrestre, além de dignificar almas para o paraíso. Em 92 faz um livro proclamando-se o próprio Jesus Cristo. De quebra, expande seu poder fora do Japão, faz alguns adeptos nos Estados Unidos e principalmente Rússia, com uma rádio de alcance até o país. Aproveita o recente colapso soviético para ganhar desiludidos, suborna engravatados, dá donativos para o país, e aqui começa sua corrida armamentista. Asahara manda gente praticar tiro com paraquedistas russos, contrabandeia de lá um helicóptero militar, um fuzil AK-47, arma que seria molde para futuras 1000 unidades, porém apenas uma foi replicada com sucesso. Tempos depois foi descoberta os planos da Aum de comprar um tanque para futuras ações terroristas.
Ele fez também a cabeça de muitos militares que roubavam para ele segredos industriais, urânio, munições e produtos químicos. O líder religioso planejava dar um golpe de Estado, eliminando o imperador e tomando conta do país. A Sahara torrava muito dinheiro em laboratórios de drogas, produzindo LSD, metanfetamina e uma versão tosca do soro da verdade. Mais tarde se interessou bastante no desenvolvimento de armas biológicas. Sob pretexto espiritual e de filantropia, Shoko manda uma expedição para o Congo tentando arrumar a amostra do vírus Ebola, mas não conseguiu manipulá-lo a tempo para dispersar no Japão. O grupo decide produzir outras armas biológicas, como o VX, Anthrax e o gás sarin, esse último manipulado por nazistas na Segunda Guerra Mundial. Eles criam laboratórios nas propriedades rurais adquiridas, manipulam parte dos agentes numa universidade e ainda em 93 criam um laboratório de testes numa área remota da Austrália. Ali, a alfândega desconfia dos membros e confisca diversos produtos químicos disfarçados em garrafas de saquê, entre outros declarados como sabonetes. Ainda assim, os membros da A1 entraram de boa no país, com várias garotas menores de idade ainda por cima, recomprando tudo dentro do território australiano. A partir daqui foi a festa da uva. O grupo fazia diversos ataques químicos experimentais em líderes religiosos rivais, jornalistas, dissidentes da Shinrikyo, inclusive gente ligada à família real japonesa. Um dos que escaparam de um possível assassinato foi o mangaka Yoshinori Kobayashi, polêmico pela série Shin Gomanismo, fazendo revisão histórica entre negações sobre crimes de guerra praticados pelo exército imperial japonês, principalmente em Taiwan. Essa figura polêmica também merece um outro Black Rain Nankin, por isso, assim como Kaun Kurosawa, aguardem mais sobre essa figura. Ele inicialmente havia batido um lero com esse pessoal da Shinrikyo, e com informação suficiente ele começou a desenhar nas suas publicações e manifestações. O grupo então começou a ficar bastante bolado com ele e queria que ele tentasse esclarecer o que estava dizendo. E nem preciso dizer que isso aí era uma arapuca para tentar pegar o cara. Kobayashi começou a ficar bastante paranoico na época e uma pretensa vítima da seita, né? Em 94 eles tentam cometer extermínios em larga escala, tentando dispersar toxinas por chaminés industriais dos prédios comprados pela A1. Como os compostos ainda não estavam nos 100%, ele apenas gerou um mau cheiro num ataque ao bairro de Koto, em Tóquio, entre sensação de náusea e tonteira em alguns transeuntes. Pessoas na localidade conseguiram tirar fotos dos membros da A1, fazendo coisas na vizinhança, e os próprios resíduos do gás nas chaminés e construções pôs em xeque as atividades do grupo. Então, geral tentou ganhar tempo, narrando as intromissões da polícia e conseguiram remover os instrumentos comprometedores da ordem, durante essa tentativa de intoxicar a população local. O próximo ataque já foi disperso na região de Matsumoto através de um caminhão. O objetivo era matar 3 juízes que estavam analisando processos contra a seita. Este já causou um estrago maior e antecederia a tragédia do ano seguinte. O gás sarin matou 8 pessoas no total. Todos os animais do local intoxicaram 500 pessoas. Os efeitos mais baixos eram enjoo, vômitos, perda de apetite, entre outras sensações. Esta era a prévia para o ataque mais lembrado do grupo. 5 membros de confiança com seus respectivos pilotos de fuga carregam embrulhos de jornais com pacotes de sarin em forma líquida. O pacote seria deixado nos vagões espetados por pontas de guarda-chuvas. O preparado logo se volatilizaria e, como consequência, trouxe 5.500 vítimas, 10 mortos, centenas de pessoas com danos permanentes, recebendo auxílio do governo, entre diversos enfermos no complexo de transporte. Inicialmente, força policial, médicos ou mesmo jornalistas ficaram confusos com o que acontecia. Mas após uma rápida ligação com os acontecimentos em outras localidades,
investigações em andamento contra o grupo, foram mobilizadas forças especiais para deter o grupo nas dezenas de retiros espirituais. Muitos reagiram à polícia, mas logo a seita se rendeu com Shoko capturado num esconderijo. Os agentes da batida policial acharam de tudo: drogas, outro helicóptero russo, armas e sarin em quantidade para contaminar mais de 1 milhão de pessoas, entre prisioneiros encontrados em cativeiros. Shoko Asahara é incriminado por mandante de diversos crimes, embora tentasse conseguir apelações de todo tipo: suporte de estrangeiros, testes psicológicos para provar algum grau de demência. Tentou fazer o papel de dissimulado, mas não deu muito certo. Ele foi acusado por diversas mortes, inclusive uma logo no ataque a Tóquio, quando manda matar um médico da seita ainda em 95. Nesse íntere, ainda rolou mais represálias. Um delegado foi baleado, mas escapou da morte, e ainda foi interrompido um ataque químico que seria disseminado num banheiro. Boa parte dos assassinos fugiram, com todos capturados somente em 2012. Shoko Asahara e os principais algozes da seita foram para o corredor da morte e executados em 2018. Aum Shinrikyo tentou continuar ainda no período dos ataques, com Shoko Asahara abdicando seu posto de líder, mas em 96 ela foi rebaixada do status religioso e logo declarou falência. Porém, ela retorna em 2000 como Aleph, uma letra do mundo antigo, adaptada para a pronúncia japonesa como Aleph mesmo. Seus continuistas tentam desassociar o culto dos ataques terroristas como produto de uma ala mais radicalizada. Presta homenagem às vítimas do sarin, ainda que não assumam a culpa de nada. Pelo contrário, vez ou outra usam a imagem de Shoko Asahara e suas pregações em um vídeo de apelo. E ainda tem seus filhos na organização. A Aleph é monitorada pelas autoridades do país, enquanto a diáspora Hikari no Uwa, ou Círculo da Luz, liderada por Fumihiro Joyo, antigo porta-voz da Aum Shinrikyo, deixou de ser vigiada tem alguns anos. Ou pelo menos é o que o governo diz. A Aleph continuou a ter influência na Rússia, alguns cantos dos Estados Unidos, e em 2019 um de seus membros fez um ataque devido à execução dos antigos líderes da Aum no ano anterior. Isso alertou novamente os radares da polícia secreta japonesa. Bem, essa foi uma leve explanada sobre a complexa história de Shoko Asahara e seus sectários. Há muito conteúdo sobre eles. Trouxe apenas fatos pontuais. No aspecto geral do jogo, Kamikushiki tendia a um alerta bem-humorado e torpe, misturando as ambições do culto mergulhadas nos devaneios de Shoko Asahara em sabe lá o que. Proclamar-se imperador do Japão, matar o maior número de japoneses, conquistar o mundo, esconder-se do desastre fajuto imaginado por Nostradamus, vai saber, né? Apesar do resultado final do jogo parecer tosco, é um gerenciador bem programado, diria até razoavelmente difícil. Faz um painel pirado de tudo registrado acerca da Aum Shinrikyo dos anos 90. Pelo efeito do tempo, dá até um toque mais macabro, parecendo aqueles registros amadores tão comuns nas produções de terror, mais efetivo que muito jogo creepypasta. O idioma japonês diria até que gera um charme maior na hora de você tentar elucidar o que de fato ocorre. Eu recomendaria apenas para interessados hardcores por conteúdo japonês e especialmente softwares antigos e crimes de um modo geral. Quem não tem conhecimento ou paciência para reproduzir Kamikushiki Mura Monogatari, vale ler sobre o impacto causado pela seita, muito mais radical que o culto do Osho, Jim Jones ou até a família Manson. Até hoje geram algumas notícias turbulentas na Ásia. No próximo Black Rain Nankin trarei outro jogo doidão da cachola. Não percam!